Fala galera, meu nome é Ana Eds, eu sou professora de Educação Física e também graduanda em Nutrição. E é por isso que a gente tá fazendo esse vídeo, que foi um vídeo que vocês me pediram muito, sobre alimentação pré-treino. Bom, antes de mais nada, eu preciso te explicar aqui que a alimentação pré-treino é algo extremamente individual, onde cada indivíduo vai se enquadrar com uma que seja melhor pra você. Entretanto, existem formas de fazer essa alimentação, que eu vou te passar todas elas, e aí você aplica, faz o teste, vê qual vai ser, digamos que o teu corpo vai reagir melhor, porque o pré-treino ele nada mais é do que um ambiente propício para que você realize o melhor treino possível, tá? Então eu vou te passar as opções aqui e a única forma de vocês descobrirem é realmente testando, beleza, gente? Então vamos lá! Espero que fique um vídeo bem bacana, porque é um tema bem interessante, tá? Vamos lá, gente! Como eu já expliquei pra vocês aqui em alguns outros vídeos, tá? A alimentação, ele nada mais é do que, digamos que um combustível, tá? Sim, vamos colocar assim, um combustível pro nosso organismo. O nosso organismo, a gente vai, come o alimento e aí através do processo de digestão, o nosso corpo transforma aquele alimento, digamos que na forma de combustível do nosso corpo, armazena o mesmo para que utilizemos quando for necessário, ok? E aí, é necessário para realizar nossas atividades diárias e tal, beleza, ok. O que acontece? Quando a gente vai realizar um treino, as nossas demandas energéticas, ou seja, a gente vai precisar de muito mais nutrientes, porque a gente está aumentando, a gente está levando o nosso corpo, digamos que ao extremo. Sendo assim, ele precisa aumentar algumas atividades e também paralisar outras para que você consiga, de fato, fazer um treino bem feito. E, como eu falei, o alimento nada mais é do que proporcionar um ambiente propício para isso. Então, o que eu gostaria de explicar para vocês? Todo mundo fala muito sobre alimentação pré-treino, mas grande parte das pessoas não conseguem nem imaginar que você não treina com a sua alimentação pré-treino. Como assim, Ana? Sim, gente, se você tá ingerindo o alimento 1 hora antes, você não tá treinando com aquele alimento, tá? O que acontece? O nosso corpo, ele usa majoritariamente para formar os ATPs, tá? Durante nosso treinamento e tudo mais. Ele tem outros mecanismos, como creatina, fosfoquinase e tudo mais, mas majoritariamente ele vai utilizar o glicogênio que tá dentro da sua musculatura, também armazenado em pâncreas e tudo mais. Mas ele vai utilizar majoritariamente a fonte primária, tá? Esse glicogênio. E esse glicogênio, ele é um produto, tá, dessa digestão, e aí ele é estocado para ser utilizado como fonte energética. O que acontece? Quando a gente vai fazer a digestão de um alimento, ela não acontece em 1 hora, ela não acontece nem meia hora, bem pelo contrário. A digestão, ela é um processo que vai demorar cerca de 2 horas para ter um pequeno esvaziamento, 4 horas para ela ocorrer mesmo, e aí pro glicogênio ele ser estocado demora mais ainda, ok? Então o que você precisa saber? Você precisa saber que você sempre vai estar treinando, não com a sua refeição pré-treino, mas com o seu recordatório de no mínimo 12 até por volta de umas 36 horas do que você se alimentou previamente. Sério, Ana? Sério. E é por isso que muitas vezes, por exemplo, depois de um fim de semana que você comeu mal, o seu treino na segunda-feira ele não é tão interessante. É porque aquela comida ela ainda está no seu organismo. Se você comeu pouco, você ainda está em déficit, você ainda está precisando estocar um pouquinho mais e tudo mais. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto para que você saiba, para que você entenda que você não está treinando com a sua refeição pré-treino. E, portanto, a gente entra já no ponto interessante, que pode ser que você nem precise se alimentar, né? Então, a gente já entra aí na galera que gosta de treinar em jejum, ok? Agora eu já vou entrar na parte prática com vocês de como fazer uma refeição pré-treino. Existem indivíduos, tá, que gostam de treinar em jejum, se sentem bem em treinar em jejum e não tem problema nenhum, porque como eu falei pra vocês, se você tiver feito um estoque, né, anterior, se você tiver se alimentado bem no dia anterior, não vai haver malefício se você fizesse treino em jejum. Eu, Ana, particularmente recomendo que se você for treinar em jejum, você treine, tipo assim, nas primeiras horinhas do seu dia, seja tipo a primeira coisa que você vai realizar do seu dia e que a tua última refeição tenha sido uma refeição mais densa, tá? Tenha tido bastante carbo e ela, de fato, ela preferencialmente tenha sido feita com alimentos sólidos, ok? Que você tenha, por exemplo, uma substância para virar um estoque, tá? E para que isso você use como energia, substrato para fazer o seu treino bem feito, tá? Para indivíduos iniciantes, não recomendo que treine em jejum, porque é bem provável que a tua alimentação não seja tão correta e você também não tem, digamos que os mecanismos do nosso corpo fisiológico muito otimizados para passar por esse processo de uma forma tranquila e benéfica para ti, ok? Então, esse seria, digamos que uma forma um pouco mais alternativa, treinar em jejum. Existem indivíduos que vão precisar se alimentar, e aí que a gente entra no grande X da questão. As refeições pré-treinos, galera, ela não pode ser uma refeição muito pesada, ela não pode ser uma refeição muito densa. E aí eu já deixo essa dica
dica pra você. Se você tá sentindo desconforto no seu estômago, na tua barriga pra treinar, revisa o seu pré-treino. Por quê? Quando a gente vai treinar, a gente precisa estar com o nosso sistema simpático muito bem ativado, tá? A gente precisa estar em alerta, ok? E o nosso fluxo sanguíneo, ele tem que estar direcionado, grande parte, né, pra nossa musculatura. Ele tem que estar irrigando o nosso músculo, tá gritando por nutrientes, por todas as reações e tudo mais. Quando a gente acaba de se alimentar e principalmente faz uma refeição muito densa, o que acontece? O nosso fluxo sanguíneo, ele tá direcionado pra nossa barriga, vamos falar assim, tá? Pros nossos órgãos, pra que a digestão, ela seja feita, tá? E não só bastante essa digestão, ela também ativa um pouco o nosso sistema parasimpático pra que a gente consiga, de fato, fazer ela de modo eficiente. Então, com isso, se você tiver com a barriga muito cheia, tá? O estômago muito cheio, você não vai conseguir direcionar o fluxo sanguíneo de modo efetivo e conseguir fazer um treino bem feito. Então, a gente já começa a entender que, principalmente, se você for fazer um pré-treino sólido, como, por exemplo, arroz com carne, arroz com ovo, uma batata doce com frango, uma refeição mesmo de comida, é interessante que você dê cerca de 2 a 3 horas até o seu treinamento. Por quê? Porque você não vai estar mais com esse fluxo sanguíneo direcionado para o seu estômago, ok? Você vai estar com o fluxo sanguíneo direcionado para a sua musculatura e assim conseguir fazer um treino eficiente. Então essa seria uma opção de pré-treino. A gente já teve 2 até agora. Treinar sem comer e você fazer uma refeição sólida com uma distância maior entre o seu treinamento, ok? E aí a gente entra na nossa terceira opção, que seria, digamos que a última, se a gente for parar pra analisar, que são os pré-treinos líquidos, tá? Como, por exemplo, tu bater uma banana com whey, você tomar só suplemento mesmo, como whey com uma maltodextrina, uma palatinose, alguma coisa assim. E o que acontece? As refeições líquidas e até mesmo pastosas, elas têm como característica terem uma digestibilidade mais rápida, exatamente por elas serem líquidas ou pastosas. Sendo assim, elas não vão demorar esse tempo de 2 horas para que o esvaziamento gástrico ele seja feito, tá? Então, com essas refeições, pode ser sim que você, dentro de 1 hora, vá treinar. Só que é muito importante que eu te conte, você não tá treinando com esse pré-treino, ok? Ele tá servindo ali como um mediador, mais ou menos, mas ele não tá sendo a sua fonte primária, porque ele ainda não foi metabolizado. Então, para indivíduos que não se sentem bem, ou se você tá começando a treinar por agora, você tem uma vida muito corrida, você treina, por exemplo, de manhã, assim que você acorda, é uma estratégia extremamente interessante você analisar o consumo de, por exemplo, um whey protein com uma fruta, whey protein com uma aveia, e dar 1 hora, 40 minutos, aí vai depender de cada indivíduo, para que você vá para o treinamento. Pode ser uma das melhores estratégias para você. Ana, eu treino no final da tarde, eu saio do trabalho, eu já vou pra academia, só que eu saio do trabalho e eu tô com um pouco de fome. Tipo, eu não consigo levar comida pro trabalho, só que eu me sinto muito cansada, se eu for em casa me dá preguiça e tal. Beleza, leva um whey com uma fruta, leva um whey com algum outro suplemento, alguma outra coisa, alguma coisa líquida ou pastosa, que você não vai precisar de todo esse tempo para que a digestão seja feita, para você fazer um treino eficiente sem o fluxo sanguíneo estar na tua barriga, tá? Então, eu acredito que era basicamente isso que eu tinha para trazer para vocês. Gente, é muito válido eu te falar também sobre questões de pré-treino e tudo mais. O estimulante que a gente tem hoje com nível de evidência A, ou seja, comprovado para tal função, tá? É a cafeína. Então, para quem pensa, tá, em fazer o uso de uma suplementação, a cafeína ela pode ser uma excelente opção. Eu sou muito adepta de cafeína, eu gosto muito, tá? Mas ela tem contraindicações, por exemplo, se tu for hipertenso, se você tem sensibilidade, algum problema estomacal, vale muito a pena você conversar com quem te acompanha, tá? E aí a gente entra em outro quesito que é muito interessante que vocês saibam, tá? Se vocês forem utilizar a mesma, ela demora um determinado tempo para que ela de fato seja metabolizada e convertida, vamos falar assim. Então, você precisa consumir ela cerca de 30 minutos antes do treino. E se você tiver feito uma refeição sólida mais pesada, algo mais denso, é interessante que você consuma cerca de 45 minutos antes, para que dê tempo dela ser metabolizada e liberada para você, vamos colocar assim, à sua disposição. Então, só fazendo uma recapitulação, tá? Existem indivíduos que vão conseguir treinar sem alimentação, porque a gente sempre treina com todo o nosso estoque de recordatório prévio de cerca de 12, 24, 36 horas antes, tá? Então pode ser que você goste de treinar em jejum, lembrando que essa não é uma estratégia muito válida, principalmente para indivíduos iniciantes. Eu não recomendo que você faça o treinamento em jejum. Temos a opção de você fazer a alimentação de produtos de comida mesmo, né? De alimentos sólidos, uma alimentação mais densa. E portanto é interessante que, se a mesma for feita, um intervalo maior seja dado até o treinamento, cerca de 2 horas, 3 horas. Vai depender do tempo de cada um para fazer esses
esvaziamento gástrico, tá? Sentir esse conforto para o treinamento. E a terceira opção seria fazer a ingestão de uma alimentação líquida ou pastosa, tá? Que tem uma metabolização mais rápida e você pode estar consumindo cerca de 40 minutos a 1 hora antes do seu treinamento. Lembrando que, independente de qual seja a tua forma de se alimentar ou não antes do treino, o mais importante é que você saiba que a alimentação pré-treino, em qualquer uma dessas formas, o que ela vai visar é que você faça o melhor treino da sua vida. Então, você vai sempre, para você avaliar se aquele tipo de alimentação tá correto para você ou não, é o seu rendimento no treino. Esse é um excelente parâmetro para você saber se aquela estratégia está funcionando ou não. Então, como que você vai descobrir? Testando. É a única forma que tem de você saber como você funciona melhor, é você testando as estratégias, colocando em prática e visualizando como vai ser o seu treinamento naquele determinado dia. Encontrou a correta, segue nela, segue plena, maravilhosa, fazendo a mesma, que com certeza você terá ótimos resultados. E se quiser incluir um suplemento, a cafeína pode ser uma estratégia excelente como estimulante, mas devemos sempre conversar com quem acompanha, porque ela tem contraindicações, e se ela for ser tomada cerca de 30 a 45 minutos antes do treinamento, para que você consiga de fato colher os benefícios da mesma. Beleza, galera? Eu acho que ficou completão. Opções de alimentação pré-treino. Se for líquida, a gente tem, por exemplo, eu gosto muito. Eu sempre coloco whey, tá? Pra mim é fenomenal. Mas sei lá, se você não tiver whey, leite, não vai ter a mesma concentração, mas ok. Por exemplo, whey com aveia, whey com banana, whey com biscoito de arroz, eu adoro. Basicamente essas opções mais leves. E aí pra pré-treino sólido, tem inúmeras opções. É só pensar em comida, tá? Um arroz com ovo, um arroz com pão, um pão com ovo, uma carne com arroz, carne com batata doce, arroz, feijão e carne, tá? Tem inúmeras opções. E é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido. Deixem aqui nos comentários como que vocês se sentem melhor treinando. Se tem alguma coisa que foi diferente do que eu falei pra vocês. Se inscrevam no canal, porque tá saindo muito vídeo aí pra vocês. Eu tô me esforçando bastante. Tenho lido todos os comentários pra saber o que mais vocês querem ver por aqui. E foi um prazer enorme ter contribuído de alguma forma. Eu espero ter contribuído de alguma forma, tá? E espero ter sanado algumas de suas dúvidas. Então, um super beijo. Se tiver gostado, deixa o likezinho aí pra gente saber. Qualquer comentário, dúvida, deixa aí abaixo. E até a próxima.